Olá, mulheres! Dia 15, raízes familiares. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa passagem é uma das passagens lindas e comoventes da Bíblia. Como é possível uma mãe se esquecer de um filho? E o Senhor usa essa comparação para nos fortalecer, nos consolidar e dizer que nunca estamos só, que ainda que o mundo se esqueça, Ele jamais se esquece de nós. Nós vamos falar sobre raízes. É o tema, que esse livro trata. São elas que formam a nossa visão de mundo, de família, de casamento, de filhos, marido, legado. Diz respeito à herança que recebemos dos nossos pais. E essa herança ela tem assim efeitos duradouros, profundos, também positivos ou negativos. Os nossos pais, que são as nossas raízes, também nos influenciam muito. E é de uma forma até inconsciente. Talvez você nem perceba. Eu, como psicóloga e terapeuta, vejo como as pessoas nem percebem o quanto elas têm da sua mãe, do seu pai, no seu comportamento, na sua forma de agir, de pensar, em suas emoções. Tantas coisas há em nós, os nossos pais, e nós nem percebemos. Nós precisamos olhar para as nossas raízes e ver que talvez algumas das suas ações assim tão automáticas é fruto de uma forma inconsciente de que você herdou do seu pai, da sua mãe, principalmente emocional. Talvez você tenha padrões emocionais, feridas emocionais que veio aí do seu pai e de alguma forma você herdou, de uma forma inconsciente. Como você vê casamento, talvez você trata o seu marido da mesma forma que talvez a sua mãe tratou o seu pai, enfim. É bom você dar uma olhada aí nas suas raízes familiares, porque ela pode dizer muito a seu respeito. E é algo tão inconsciente que você pode passar muito tempo da sua vida sem perceber o quanto se parece com seus pais. Naturalmente, nós estamos aqui falando da primeira raiz, que é a primeira família, A casa, que posso chamar aqui de nosso primeiro núcleo familiar, é onde você nasceu, cresceu, foi criada, educada, e enfim, nós não escolhemos a nossa primeira família. Ninguém tem o poder de escolher os seus pais, mas nós podemos escolher os nossos cônjuges. E aí a segunda opção que nós temos aí de fazer a nossa segunda núcleo familiar, depois que você se casa. As raízes familiares, elas influenciam o nosso comportamento e também podem causar profundas feridas. Nós precisamos olhar para essas feridas, porque o amor materno ele é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e de proteção para expressar o seu amor por nós. Porque não existe nada mais profundo, ao meu ver, de que um amor de uma mãe pelo seu filho. É até diferente um pouco do pai. A mãe gesta, a mãe vê o desenvolvimento, os 9 meses no seu ventre, o seu corpo mudando, aquela criança fazendo parte dela. Então as mães têm uma ligação muito profunda com os seus filhos. Sei que algumas podem ser que não, mas 90% das mães, arrisco a dizer 99%, tem um apego profundo com seu filho, um vínculo assim extraordinário. E Deus ele olha esse vínculo e compara, olha, se a sua mãe esquecer do filho que amamenta, eu não vou te esquecer. Nós vamos confiar nesse amor incondicional de Deus. A ferida causada pela figura materna, ou por ausência, ou também por dificuldades nos relacionamentos, pode influenciar muito a sua vida e causam feridas emocionais. Que isso vai expressar aí de como você lida nos relacionamentos, o que você pensa sobre eles, como você se movimenta na sua vida. Essa certeza de que o Senhor está conosco não quer dizer que nós não vamos ter algumas questões de feridas na nossa alma que precisam ser olhadas e tratadas.
como você trata o seu cônjuge, como você vê relacionamentos, como você se olha em relação à autoestima, autocuidado, como está a sua saúde física e emocional. Podemos herdar também tudo isso da nossa raiz familiar. Outro olhar que nós precisamos ter é que as raízes familiares, elas tocam as estruturas da nossa vida. Por quê? Porque nós carregamos aí uma herança emocional que escorre para todas as áreas da nossa vida. Talvez você não perceba, mas o seu olhar de trabalho, o seu olhar para o seu marido, para o seu filho, para a sua casa, pode ter sido muito atravessado pelo olhar que a sua mãe teve. Essa herança ela pode também reforçar e minar, ou até minar o que Deus tem para nós. Não há como negar a importância dessas raízes. Pai, mãe, mulher é algo poderoso em nós. Eles nos constroem, eles nos nutrem. Eles também podem nos desconstruir e também nos ferir. Mas a verdade é que nós precisamos permitir que Deus cure as nossas raízes familiares. O relacionamento com seus pais precisa ser restaurado. Talvez seja a hora de você olhar para os seus pais, para as suas raízes e pedir perdão. Mas eu não fiz nada para os meus pais. Mas a Bíblia fala que se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. O seu pai, a sua mãe também é um irmão. Você pode pedir perdão por tudo que eles fizeram para você. Você pode liberá-los de toda a dor causada. Também você pode pedir perdão pela filha que foi. Quantas de nós às vezes deu tanto trabalho na adolescência? Quantas filhas pararam de falar com seus pais, os abandonaram, os desrespeitaram? Enfim, é hora de você olhar para a sua raiz familiar, porque o Senhor, Ele está te dando a oportunidade de pedir perdão. E esse perdão, ele é uma escolha, ele é uma decisão e não é uma emoção e um sentimento, é uma decisão. Eu preciso entender que eu preciso liberar o meu pai e a minha mãe para que a minha vida seja completamente livre e fluida. Perdoar aqueles que fizeram parte da nossa constituição e criação. Talvez a sua família não foi perfeita, talvez a sua família teve muita dificuldade, mas você precisa pelo menos agradecer o dom da vida, porque se não fossem os seus pais, vocês não estariam aqui. Aceitar o amor do pai da maneira que foi, o amor da mãe da maneira que foi. Isso faz parte de um processo de maturidade, de cura de ferida emocional. Você precisa entender que pai e mãe são fontes de nutrição e base para a nossa história. E se realmente você não conseguir resolver a sua questão emocional com seus pais, a sua vida sempre terá aí uma lacuna, um vazio, um local a ser preenchido. Pense nisso. Caso a sua raiz materna ou paterna foi saudável, ótimo, muito bom. Você vai crescer, você vai fluir com muito mais facilidade. Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de você lembrar que Deus é Pai. Ele usa esse termo de paternidade para que nós possamos ver a influência dos nossos pais sobre a nossa vida e nossos relacionamentos. A sua paternidade abraça, a sua paternidade cura. A sua paternidade restaura raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis, famílias disfuncionais, por sua vez, geram famílias desestruturadas, e não é isso que você quer. Talvez é hora de você requebrar um ciclo, você realmente dar fim a esse ciclo de mágoas e rancores e permitir para que Deus faça algo novo na sua vida, para que assim os seus filhos também possam viver esse processo de cura e restauração. Não precisa ser assim, não precisa ser um relacionamento tóxico com os pais. O Senhor, Ele quer curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. O seu grande desafio hoje é ser o canal de restauração da raiz genealógica da sua casa, a fim de que ela produza bênção até 1000 gerações, que nem diz aquele louvor, né, do Gabriel Guedes, que eu tanto amo.
Que a sua bênção se derrame até 1000 gerações, a sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas está em Jeremias também, na Bíblia. Talvez você possa achar que você foi muito magoada e ferida pelos seus pais, mas eu quero te convidar a olhar para a vida de José do Egito. Ele mostrou que é possível viver em um ambiente hostil, difícil, permeado por inveja, brigas, mentiras, talvez enganos e traições, e ser uma grande bênção, não só para a sua geração, mas para o mundo, para o seu país, para a posteridade. O Senhor, Ele quer fazer isso através de você, que você deixe o sofrimento, as dores, as mágoas, os rancores irem e se permitir ser uma bênção. E onde houve lugar para rejeição e abandono, essa ferida seja ressignificada e curada. Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. A vida de José é um exemplo, sim, que você pode mudar o rumo da sua história e decidir ser uma mulher curada, uma mulher perdoadora. O seu futuro depende da sua decisão e firmeza. Feche um ciclo de feridas familiares, perdoe, libere o caminho e comece a dar passo na direção dos seus sonhos e no propósito que Deus tem para você. E seja completamente livre. Que Deus te abençoe para que você consiga entrar nessa jornada de cura das suas raízes familiares. Que você possa olhar para isso com muito cuidado e carinho. E se você tem feridas profundas, talvez seja hora de você buscar uma ajuda profissional e ressignificar essa história da sua vida, para que a partir de você, a sua descendência seja muito abençoada e a sua família seja completamente curada, em nome de Jesus.